agora voltamos à programação normal, falaremos de Vasco. Salve, família vascaína! E é isso aí, Carol, vamos falar de Vasco. Mas, torcida vascaína, o negócio é o seguinte, muita gente aí, né, a torcida tá bem dividida em relação ao Vasco virar um clube empresa, não é isso? E por qual motivo? Um dos motivos principais que muita gente comenta aqui no canal e nas outras mídias sociais, em outros canais de vascaíno, é o seguinte, o Vasco precisa virar mais profissional. E eu quero compartilhar essa notícia aqui com vocês. Parece profissional isso aqui, ó. Depois da gente ver a semana aí, né? Nessa semana, um vídeo que surgiu do Jorge Salgado com um torcedor, dizendo que estava ali certo com o Ricardo Gomes, estava certo com o Zé Ricardo, e a partir daí vai começar a reformulação, planejamento para 2022. Surge essa notícia aqui trazida pelo passador de pano do Lucas Pedrosa. Ó, se liga só, Ricardo Gomes revela que decisão de encerrar negociações partiu do Vasco. Ele complementa a notícia aqui, ó. A decisão de não contar com Ricardo Gomes para o cargo de CEO partiu do Vasco. Apesar das negociações avançadas, parte da diretoria entendeu que haveria conflito por Diego Gomes, filho de Ricardo, representar alguns jogadores do elenco profissional. É isso. Então como é que o cidadão aí que se diz presidente do Vasco aparece e fala que estava uma negociação bem avançada, que estava tudo certo, ia trabalhar no Vasco? E o pior você não sabe, né? O filho do Ricardo Gomes tem aí contrato com alguns jogadores do Vasco. Mas então, família vascaína, eu entendo, você entende, eu tenho certeza que eu e você entende a mesma coisa, que ninguém desse time profissional poderia ficar. Então não seria um problema. Tem que mandar todo mundo embora, porque não pode ficar ninguém que fez esse vexame, que ajudou a construir esse vexame em 2021. E aí passa o seguinte, para que virar clube empresa? O fato é o seguinte, quem constrói essa falta de profissionalismo, de dar uma notícia e depois você tá todo errado, todo mal pensado, não sabe o que fazer para o ano de 2022, ou melhor, não sabe o que fazer desde que entrou no Vasco da Gama, quem constrói essa falta de profissionalismo? Jorge Salgado e seus executivos, Jorge Salgado e a sua equipe. Por que vender o clube? Não é mais fácil esse cidadão sair do Vasco? De ele entender que, calma, só faço merda, não faço bem pro clube, torcida me odeia, eu vou sair. E é isso, família vascaína, que eu acho, na minha opinião, que é a melhor saída pro Vasco. Não pensar em vender o clube agora. Melhor saída? Quer um clube profissional? A gente espera a saída de Jorge Salgado. E parece que muita gente está entendendo isso. E vamos lá, ó. A torcida... Muita gente cobra um posicionamento da torcida e a Ira Jovem se posicionou através, né, das suas redes sociais dizendo o seguinte, é uma postagem bem extensa, mas eu vou ler aqui a parte que eles criticam a gestão e também apoiam a AGE. Se liga só, provem que realmente são Vasco, sumam, saiam, vocês já se mostraram completamente incapazes de levar o Vasco ao lugar que é dele por direito. Por fim, mas não menos importante, fazemos um apelo para todos os sócios estatutários que realmente estão incomodados com a situação calamitosa que vive o Vasco. Assinem o pedido de AGE. O Vasco não aguenta mais um dia com esses mimados e incompetentes. Pelo Vasco, para o Vasco e com o Vasco. Família vascaína, também um grupo político se manifestou ontem também em relação a isso. É o movimento Time da Virada, faz mutirão para recolher assinaturas para a AGE. Tá aí o post para vocês aí, ó. Mutirão para recolher assinaturas para a AGE sábado, né, dia 4/12, das 9 às 2 horas, em frente a São Januário, né? O movimento continua. E aí, família vascaína, até no Globoesporte.com saiu também isso ontem, né? Tá aí para vocês a matéria, ó. Coleta de assinaturas para destituição de Salgado avança no Vasco e convocação no Conselho está parada. Extraordinária. Espera ter número mínimo de apoio até janeiro. Então é isso aí, família vascaína. Antes de a gente realmente pensar em vender o Vasco, querer mais profissionalismo, isso é simples. É tirar o Jorge Salgado de lá. Você já vai construir mais profissionalismo no Vasco. Tirar uma gestão totalmente incompetente e que criou o maior vexame do Vasco da Gama nesse 2021. Salgado é o pior presidente. Então, se a gente quiser o profissionalismo, a credibilidade que o Vasco precisa, simples, AGE para tirar esses caras. Se eles não têm a consciência que a torcida chama de golpista, que a torcida não apoia, que eles não são competentes, eu não sei o que eles estão fazendo lá,
melhor saída é a AGE. Tomara que até janeiro a gente consiga aí essas assinaturas para realmente convocar essa AGE aí, essa Assembleia Geral, e sumir com essa gestão de merda família vascaína. E aí, depois da gestão mostrar total incompetência, e aí a Carol apareceu aí em uma semana, 2 semanas, sei lá, a gestão abriu ali as portas de São Januário, mostra os números, mostra toda a confusão que eles criaram lá, como ela pode ajudar, isso em uma semana. Só que eles disseram o seguinte: nosso quadro executivo é o melhor do Brasil. E aí constrói essa merda. E aí a Carol veio aí para ajudar a gestão. E a Carol apareceu depois ali de curtir o seu aniversário ontem, né? Festão, quem acompanha ela no Instagram, ela apareceu para voltar a falar de Vasco e falou isso aqui, ó. Se liga só. Agora atualizar sobre o Vasco, tá? Então eu tenho dentro do meu time uma pessoa maravilhosa chamada Zila, que foi minha professora na faculdade, se aposentou dando aula na FGV, tá? Depois de 30 anos de FGV, ela era responsável pela área de captação, inclusive, da FGV, manja pra caramba sobre o assunto e também dava aula de pesquisa de mercado, ainda dá aula de pesquisa de mercado. Deixa eu deixar muito claro aí pra vocês. Então, é uma pessoa que mais tem know-how sobre isso, né? Sobre pesquisa, que foi o que a gente fez com a torcida vascaína para entender o consumo, o estilo de consumo do vascaíno. Para que isso? Para encontrar as melhores empresas que possam ser parceiras e possam aí patrocinar, colaborar com o Vasco, ou seja, trazer mais receita para o time para poder arrumar a casa. E ela está tabelando, acabei de falar com ela sobre isso, ela tá tabelando depois de 69 mil respostas, tá um trabalhinho, né? Pra quê? Pra que a gente possa apresentar isso para a diretoria do Vasco, em particular para o VP, né, de marketing, que é o Vitor Roma. Continuando aqui, então, apresentar para o Vitor Roma isso, para que a gente possa entender quais são as parcerias que já existem, quais são as empresas que possam ser parceiras, as empresas que estão dentro do meu networking, dentro do networking também, né, da Zila, que fez isso por muito tempo, essa área de captação. Então, ou seja, de profissionalizar isso. Com dados, com números, fica muito mais fácil da gente mostrar argumentos. Afinal, né, contra números não há argumentos. Então, a gente sempre trabalha aqui com dados. Essa é uma parte. A segunda parte, como prometido, assinei o NDA. Agora os próximos passos é entender toda a situação financeira dentro do clube e se existem alternativas, quais são elas. Vou deixar claro que sobre a notícia que saiu e muita gente estava preocupada aí, se o clube vai ser vendido ou não, gente, eu não vejo isso com maus olhos, né? Acho que é um processo natural que o clube está fazendo para profissionalizar ele, tá? Mas eu não participei de nada disso, isso não tem nada a ver comigo. Então, eu não quero falar sobre essa medida em particular, tá? Só para deixar isso muito claro. Então, isso não partiu de mim, né? Isso já estava acontecendo mesmo porque eu acabei de conhecer a história aí do Vasco, né? De conhecer as pessoas envolvidas no Vasco. Então, esse é um processo que já estava acontecendo provavelmente. E que ele deve ter um propósito muito claro, que não é ainda do meu conhecimento, tá? Mas é importante de dizer que antes de qualquer crítica, de qualquer, né, burburinho, é importante entender o que está acontecendo. Né? Então, muita gente fala, não, mas vai ser vendido, olha que porcaria, não sei o que, nananã, e pelo contrário, eu acho que isso tem algumas boas alternativas com essa medida aí de trazer mais investidores, de trazer credibilidade, etc., mas tem que entender todo o contexto, tá? Enquanto não tiver todo o contexto, não posso opinar, mas isso não tem nada a ver com o que eu venho estudando, olhando, e aí as minhas iniciativas para tentar ajudar. Por fim, pessoal, eu vou pedir 2 coisas. A primeira é paciência, tá? Então, acho que assim, todo mundo aqui é muito sério, a gente precisa levar a história a séria e a gente leva ela a séria estudando, tá? E ouvindo, e entendendo, e montando estratégias de fato. Então, cuidado com a ansiedade. Obviamente a solução não vai ser da noite pro dia, numa única reunião. Então, não estou aqui chegando com uma proposta e uma solução milagrosa de arrumar tudo e semana que vem tá tudo resolvido, né? Então, acho que é importante aí de alinhar essas expectativas. E eu vou pedir gentilmente que eu acho que é ruim, né? Qualquer tipo de pressão sem conhecimento para a diretoria atual e etc. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para estar do lado de ninguém, né, numa questão política aí, mas para deixar muito claro que o importante é o bem maior. Então, todos precisamos estar empenhados em trazer resultado. E é isso aí, família vascaína. Deixa aí nos comentários se você concorda com a opinião da Carol
Vê com bons olhos também a venda do Vasco? Eu penso o seguinte, não vejo com bons olhos, até porque essa gestão tomar essa decisão e dele só saiu merda, só saiu tragédia. Olha o que aconteceu com o Vasco nesses últimos tempos que eles estão aí. Caímos em 2020, esse vexame em 2021, nada que vem deles é bom pro Vasco. Então realmente não vejo com bons olhos. Agora entendo também que muito torcedor do Vascaíno pode ficar contra a Carol e eu penso que de forma alguma fico contra ela. Porque se algum momento, né, ela ter ali alguma possibilidade de ajudar a compra do Vasco, isso, aquilo, ou tá ajudando, isso é somente culpa e incompetência da gestão. Eu não vejo que no Palmeiras apareça esse tipo de empresário querendo ajudar, né, porque tá em maus lençóis, está numa dificuldade financeira. Eu não vejo isso no Galo, eu não vejo isso no Mulambo. Então quem cria isso é a gestão. Não dá para ficar com raiva da Carol, porque se a Carol aparece aí como salvadora da pátria, quem constrói isso? A gestão Salgado. Mas eu tenho que discordar dela quando eu vejo aí, quando ela fala de credibilidade ou profissionalismo para o clube. Né? A pergunta que fica é, Carol, será que você conhece o Projeto Somamos? Porque quando a gente vê o conceito de um clube empresa, né, e vê, por exemplo, um exemplo muito bom da Leila Pereira falando que ela não vai transformar o Palmeiras em clube empresa, mas ela é sim, né, de administrar o Palmeiras como empresa. E a gente vê esse conceito, essas ideias no Projeto Somamos, trazer uma equipe executiva com credibilidade, né, com respeito no mercado, que possa acrescentar sua experiência no Vasco da Gama para ajudar o Vasco da Gama, um projeto que tinha um aporte financeiro, um projeto realmente que poderia mudar o Vasco e trazer todo esse profissionalismo e essa captação de recurso que essa gestão quer aí transformando o Vasco em clube empresa. Então, por que não olhar o Projeto Somamos, implementar o Projeto Somamos? Eu sim, cara, eu defendo muito leve esse ano aqui. E vou dar um motivo rápido para o vídeo não ficar longo, porque eu nunca vi um candidato chamar outros agentes políticos, outros concorrentes como Júlio Brandt, Jorge Salgado, né, membros dessa atual gestão, e falar aqui, ó, vem cá conhecer o projeto, vê o que eu construí para o Vasco. Isso me dá aí uma confiança de que realmente isso pode mudar o Vasco da Gama. Mas, Thiago, por quê? Cara, porque se essas pessoas vão lá conhecer o projeto e aquilo ali não pode ser implementado, é impossível aquilo acontecer no Vasco, eles são o primeiro a soltar isso, de falar, tá maluco, levem um lunático, isso não vai acontecer nunca. Agora, se eles vão lá e conhecem e realmente dá para implementar e mudar o que o Vasco é hoje, porra, mano, eles perdem toda a moral dentro do Vasco da Gama e políticos como ele não vão mais se criar dentro do Vasco da Gama. Então, família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.